aquilo que nós estamos vendo dentro da Bíblia Sagrada. Mas vamos orar. Ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te dar graças por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Ó Deus e Pai de misericórdia, fala aos nossos corações, manifesta o teu poder, estenda as tuas mãos santas, Senhor Jesus. Fala com cada vida nesta hora. Derrama, ó Pai, da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder sobre nós, que vamos participar neste momento, Senhor Jesus, da leitura, da meditação, da tua santa palavra. Fala com cada um, só tu és poderoso para nos abençoar e sairmos daqui melhor do que entramos, mas alegres, Senhor Jesus, edificados pela tua palavra. Bondoso Deus e Pai, assim, ó Deus, eu peço no nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Ainda em pé, Colossenses capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, estamos vendo sobre abnegar-nos para seguir a Cristo, a abnegação que temos que fazer, né? Nós rejeitarmos muitas coisas de nossa vida. E Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, dos versículos 5 até o versículo 13, nos diz assim: olha, assim façam morrer tudo que pertencem à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre todos os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém. Pode sentar, glorificando a Deus. Veja que Paulo, nesses versículos, ele fala de coisas que devemos deixar, renegar, abnegar, né? Discordar de nós mesmos, e de coisas que precisamos adquirir. Então, há aquilo que nós precisamos nos despir, e há aquilo que nós precisamos nos revestir. Então, no versículo 5, ele começa dizendo: assim façam morrer, quer dizer, mortifiquem, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, eu já falei aqui, torno a dizer, quando ele fala sobre isso, não é tudo aquilo que nós temos o contato e o que temos de sentimento, né? Mas quando ele chama de terreno, quando chama de carnal, ele está nos transportando aquilo que não agrada ao Senhor. Então, quando ele diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, ele está dizendo que é a natureza pecaminosa, a natureza que nos leva, que não tem nada a ver com o céu, onde está o Senhor, né? Ele manda olhar para cima, né? Da onde vem
onde virá o nosso Salvador. Não fique preso às coisas terrenas, né? Não fique observando, querendo viver como vivem as pessoas que não conhecem ao Senhor. Então temos que o quê? Fazer morrer, então abnegar o nosso desejo, aquilo que contraria a vontade do Senhor, né? Que está pertencendo a uma natureza terrena e não à natureza celestial. Está pertencendo àquilo que eu posso fazer, que eu gosto de fazer, mas que não agrada ao Senhor, porque liberdade nós temos, né? Alguém nos acha, ou acha que nós somos privados, né? Não, nós temos liberdade, não fazemos o que não queremos, não estamos acorrentados pelo Senhor. Alguém uma vez disse para a minha cunhada que se ele não fosse em certo lugar, né, de reunião, vinha alguém, né, um ser, vinha sobre ele e usava ele de cavalo e chicoteava ele e explorava ele, e ele sentia as dores, né, e ele precisava ir. Então ela convida ele, olha, vamos para a igreja, sempre convidava. Ele era, não sei agora se ele era do açougue, da farmácia, que é do açougue, mas não importa. E ele disse que ele não podia, ele não ia onde ele queria, né? Ele não ia onde ele queria porque ele não podia. E ainda que ele desejasse ir, ele falou, eu não posso, porque quando eu discordo, ele vem e me monta a cavalo, ele faz de cavalo, levando para onde ele quer, e não para onde eu quero, né? Então eu tenho que obedecer. Deus não faz isso conosco, muito embora o Espírito Santo habite, ele só habita na casa que está limpa, naquela casa que se abriu para ele, né? Está aberta para ele. Então somos livres. Por quê? Se eu quiser fazer algo errado, eu vou fazer, e o Espírito Santo não vai começar a me sufocar, a me tomar numa posição que eu não tenha um modo. Não, ele pode até falar como ele vai falar, ele pode usar alguém para falar comigo, mas nunca vai nos impedir. Por isso nós somos livres, temos essa liberdade. E aí então veio o perigo, né? Nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso Paulo diz que nós devemos então matar, fazer morrer toda a nossa natureza terrena, onde nós estamos ligados, né, a esse mundo, as coisas que não agradam ao Senhor. Aí então ele passa a descrever qual é essa natureza terrena, quando ele diz sobre a imoralidade sexual. Algumas, como aí, né, está falando a palavra, né, ela traz um sentido amplo, né, no grego, ela traz um sentido amplo e ela diz o que? Como imoralidade, tudo aquilo que não é aprovado pelo Senhor, todo relacionamento sexual não aprovado pelo Senhor. Então, a fornicação, que é relacionamento entre pessoas não casadas, o adultério, que é o relacionamento entre um casado e um que não é casado, né? Então, o relacionamento entre uma pessoa casada com outra que seja casada também com outros cônjuges. Então, tudo isso faz parte da imoralidade sexual, quer dizer, aquilo que não é permitido, é imoral sexualmente, porque a moralidade sexual dentro do sexo, dentro do casamento, existe uma moralidade sexual. Então, por isso ele diz a imoralidade sexual. E alguns acham, né, devem pensar que o sexo vem a ser condenado pelo Senhor. Não, ele é condenado do modo errado, né? Mas do modo correto não, ele se torna moral. Então a mesma coisa que pode estar sendo condenado pelo Senhor, do mesmo modo, sendo de outra forma, não é condenado, quando ele é feito do jeito certo, né? Aí ele diz, a impureza, não sermos puros, né? Não estarmos puros diante do Senhor, temos ainda coisas conosco, ainda carregarmos conosco aquilo que ainda faz parte do mundo, aquilo que não faz parte daquilo que o Senhor
né, não se agrada, então estamos impuros, né, não somos totalmente puros ao Senhor. Então ele diz a impureza, a paixão, né, a paixão, estamos aí, a paixão ela sai fora do limite, né, da razão. Então tudo que é paixão fica perigoso, né? É muito bonito, né? O casal, estou apaixonado, né? Só que a paixão é um perigo, porque ela deixa de ter reflexos lógicos, né? E passa a ser ilógico. E muitos apaixonados matam o seu cônjuge pela paixão. Mas eu não sou apaixonado, mas me traiu, então eu vou matar, né? O documento que trai, eu vou matar. Então a paixão, ela sai fora da normalidade. Por isso ele diz que a paixão é parte desse mundo, né? Amar, né? Amar, devemos amar, mas a paixão sai fora. Aí diz, os desejos maus, toda forma de desejo que é mal, tudo aquilo que não é para o bem, ele passa a se tornar aquilo que é para o mal. Então os desejos maus, a ganância que ele chama, que ele compara à idolatria, né? Porque a ganância, a pessoa vai fazer de tudo e de todas as formas para obter lucro, né? Então ele é um ganancioso, ele não faz as coisas para ganhar dinheiro na normalidade, e aí então passa a ser uma idolatria. Ele fica e faz tudo para ter o dinheiro, para poder ter posses, né? Então a ganância também ele chama de idolatria, faz a comparação da ganância com a idolatria. E ele diz, então é por causa dessas coisas, de quem faz essas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, quem pratica essas coisas, traz em si a ira de Deus, né? E é por isso que ele diz que a gente deve fazer morrer essa natureza terrena que são essas coisas. E aí diz assim, né? As quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Então, antes de conhecer a Cristo, você até poderia fazer. Agora, você deve se abster, deve se abnegar, deve renegar essas coisas na vida, né? E aí diz, versículo 8, mas agora abandone, né? Abnegue todas estas coisas. E aí ele completa mais um pouco, né? Ele completa mais um pouco, ele fala sobre a ira, nós já vimos na semana passada, né? Irai-vos e não pequeis, né? Não deixe o dia passar ainda na sua ira, quer dizer, dentro do dia, se você orou, vai lá, se conserte, peça perdão, né? Então, irai-vos, a ira, né? A indignação, a pessoa indignada, a pessoa inconformada, né? A maldade, a maledicência, né? Aqueles que estão sempre falando coisas ou pensando coisas ruins, a linguagem indecente no falar. Também vimos a semana passada sobre isso, né? Que vamos ter que prestar conta sobre toda a palavra que não tem valor que sair da nossa boca. Então não é brincadeira falarmos, né? Temos que corrigir o nosso falar, temos que corrigir o modo que nós tratamos as pessoas, o modo que nós falamos, o modo que nós nos comportamos com a nossa língua, né? Então tem que ser corrigido. Então, linguagem decente no falar, né? E hoje, nos nossos dias, o que eu percebo é que mulheres falam mais errado, falam mais coisas indignas e imorais do que os próprios homens. Há uma reversão hoje de valores. Na antiguidade, os homens falavam, as mulheres eram quietas. Hoje não, as mulheres são as primeiras a falar, né? E falam muito mais do que os homens ainda daquilo que é errado, né? E antigamente era o contrário. Então, abandone essas coisas. E aí ele completa, não mintam uns aos outros, né? Não devem usar de mentira com as outras pessoas, não mintam aos outros, vistos que já se despiram do velho homem com as suas práticas, quer dizer, do velho ser, do modo, comportamento que a gente andava, nós nos despimos para vir até Cristo.
Então não podemos continuar com essas coisas, não podemos usar dessas coisas ou viver nessa mesma forma, né? E revistam-se, então dispam do velho homem e revistam-se do quê? Do novo ser agora, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador, quer dizer, a imagem daquele que nos criou. Então precisamos imitar, né, aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele quer. Nós só imitamos quando nós conhecemos. Por isso Ele diz que está crescendo, né, está crescendo no conhecimento, sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa vida, versículo 11, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Então não há diferença entre as pessoas quando eles estão em Cristo. Então não podemos fazer diferença nenhuma de todos aqueles. Por isso consideramos que no mundo inteiro nós temos irmãos, né? No mundo inteiro, aí espalhados pelo mundo, tem os nossos irmãos que não nos conhecem, nunca viu, talvez nunca vai nos ver, nunca vai nos conhecer, mas nós temos irmãos. Por quê? Não há diferença. Se eles chegaram a Cristo, estão aceitando Cristo como Salvador, Cristo vive neles, o Espírito Santo habita neles, e eles agora passam a viver segundo a vontade do Senhor, né? Então não há diferença entre nós, somos todos irmãos, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, talvez até mais de 20 anos atrás, uma das nossas irmãs que congregava com a gente aí no Jardim do Brasil, ela se admirou, não, tá bom, corte mesmo. Ela se admirou porque ela foi viajar para, não lembro se foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, e ela levou uma carta de recomendação, e ela se admirou por quê? Porque ela chegou em cidades que ela nunca tinha ido. Então, na cidade que eles paravam para dormir, eles iam para o culto, né? O marido dela, acho que nem sei se até hoje segue a Jesus, mas nunca impediu ela também, sempre apoiou ela. E eles paravam e chegavam, ela veio contando que eles chegavam na igreja sem nunca conhecer e eram recebidos com um abraço, né? As pessoas recebiam eles, sabe? Só traziam a carta lá, apresentava a carta, terminava o culto, vinham abraçar, nunca vimos essas pessoas. E ela se admirou, né? Por quê? Porque muitas vezes você sai por aí e ninguém olha para você. E aí você chega numa igreja, onde você for, né? As pessoas conhecendo, sabendo, vendo o seu comportamento, vão tirar. Por quê? Porque não há diferença. Estão lá, não conhecem, nunca viu. Mas se você chega lá, ou se eles chegam aqui, vão ser recebidos, né? Como servos de Deus, como irmãos. Então não há mais diferença entre nenhum. E hoje não tem mais escravos, né? Pelo menos no Brasil. Mas não há mais diferença. Se fosse escravo ou não, não teria diferença sobre as pessoas. E aí no versículo 12 ele diz: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo, né, que é separado, né, amado, ele diz: revistam-se de profunda compaixão. Então, ter a paixão não, mas a compaixão é boa, né? Porque a compaixão você passa a sentir o que o outro está sentindo, né? Você se põe no lugar da outra pessoa que está passando por uma necessidade, por um problema. Então isso nós precisamos o que? Ele diz: revista-se de compaixão, né? Revista de compaixão. Então se disponha, né? Dispor, dispa, no caso, deve ser a palavra mais correta, né? Se despir, então, do velho ser, e se revista do novo. E aí ele diz: revista agora então de compaixão, tenha compaixão das pessoas, né? Use de compaixão para com as pessoas. Revista-se de bondade, né? Não seja uma pessoa má, procure o bem das outras pessoas. Humildade, não queira ser grande,
não queira ser maior. Faça como Paulo disse, olhe para o seu irmão e ache ele maior do que você. Quando você olhar para alguém, sempre considere ele maior do que você, né? Então, em vista de humilde, de mansidão, mas além da bondade, ser manso, né? Não ser aquela pessoa revoltada, não ser aquela pessoa espinhosa, que não se pode encostar e vai sair machucado, né? E paciência, né? Então nós precisamos revestir, né, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, né? E aí diz: suportem-se uns aos outros, né? Suportar uns aos outros. Irmãos, nós somos seres individuais, nós temos, cada um tem um pensamento, cada um tem uma cabeça, cada um tem, né, o seu modo. Por isso que muitas vezes fica difícil, se a gente quiser a opinião de todos para tomar uma decisão, né? Podemos fazer pela decisão da maioria, mas por todos não dá, porque senão a gente acaba não saindo do lugar, porque em um grupo de pessoas cada um vai ter um pensamento, cada um vai querer uma coisa. Então, ou a gente faz pela maioria, ou a gente vai pelo que o líder acaba decidindo, né? Principalmente o líder cristão, depois de orar a Deus, depois de buscar ao Senhor, né? Porque se formos olhar todos os pensamentos, cada um vai levar para um lado, porque somos individuais, e isso é natural, isso é lógico, é natural, porque temos diferenças, né? Então devemos suportar uns aos outros. Até mesmo o casamento, que parece ser tão bonito quando são enamorados, quando estão noivos, né? Que parece tão bonito, o problema começa quando se juntam, quando vão morar sozinhos, quando estão lá juntos, e aí começam a aparecer os problemas, as dificuldades, e aí que a gente vai ter que lutar para suportar, né? Para estar suportando uns aos outros, porque senão a gente não vive um dia, né? Enquanto está naquela fase da lua de mel, beleza, né? Tudo, amor, se perdoa, não sei o quê. Aí depois começam a chegar os problemas, passa aquela fase, a poeira desce, né? Desce a poeira, desce tudo, e começa a realidade, né? Cai a fase da fantasia e começa a realidade, e as coisas vão se mudando. Se a gente não suportar, a gente não vive, né? Porque cada um tem a sua diferença, cada um tem o seu pensamento, cada um age da maneira que ele acha que ele deve agir, né? E acaba discordando do seu companheiro, né? Do seu cônjuge. Não vamos chamar de companheiro porque parece outra coisa, né? Mas do seu cônjuge. Ele acaba discordando e não vivendo bem. Então, se não há um momento ali em que precisa suportar, né? Às vezes, né, sei lá, estourou, falou alguma coisa, mas tem que suportar, tem que voltar e falar: não, eu dei o meu compromisso. É isso que eu estou falando sobre cônjuge, mas na igreja também é assim, né? Na igreja nós temos o compromisso com o Senhor de vivermos, de sermos fiéis até a morte. Todos no batismo, quando passaram, precisaram falar isso, né? E se o ministrante não falou, ele errou, porque nós precisamos declarar, né, uma declaração pública diante daquelas pessoas que estão ao lado, de que nós comprometemos que vamos ser fiéis até a morte, que vamos obedecer, né, que vamos conviver com a igreja, obedecendo as ordens da igreja, e viver como igreja, como povo, né? Então vamos precisar o quê? Suportar uns aos outros, não só no casamento, que talvez o problema seja maior, porque muitas vezes está lá muitas horas juntos, e aí começam as discórdias, mas dentro também da igreja, dentro aqui, né, quando estamos reunidos, precisamos suportar uns aos outros, né? E ainda diz o seguinte: além de suportar uns aos outros, ele diz: perdoe uns aos outros, lógico, né? Se perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Eu tenho uma queixa que a pessoa falou isso, a pessoa fez isso contra mim. Ele diz: olha, você tem que suportar e você tem que perdoar essas queixas que tiveram uns contra os outros. Por quê? Ele diz assim: perdoe como o Senhor
lhes perdoou. Né? Então há pessoas que dizem, não, eu não vou perdoar, não, poxa, então como que você pode? O próprio Jesus, ele ensina, né, que para a gente pedir perdão, né, nós temos que já declarar, assim como eu perdoei aos que me ofenderam, eu peço perdão. Né? Então eu tenho que primeiro perdoar aqueles que me ofendem para depois pedir perdão. E pessoas querem que a gente suporte ela, querem que os outros suportem ela, querem que Deus suporte ela, mas ela não suporta ninguém fazendo algo contra ela, ela fica, né, ela sai fora da sua normalidade. Mas a Bíblia não diz dessa maneira. Diz que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, ainda ele diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Já pensou se toda vez que nós chegássemos na presença do Senhor e fôssemos falar, né, e até mesmo pedir perdão, né, com o Senhor, ele fala assim, mas você fez isso comigo, né? Ele ficasse falando conosco, mas você fez, lembra que você fez aquilo lá? Lembra que você fez aquilo ali? Lembra que você fez aquilo lá, que não era para fazer? Quantas pessoas chegaram para você e falaram, não faça, você fez? Quanto eu falei com você, quanto eu tentei, quanto o Espírito Santo tentou, mas você teimou e foi, e não quis nem saber, não olhou e foi. Já pensou se a gente fosse... nunca nós seríamos perdoados, né? Nunca nós teríamos uma comunhão com o Senhor. E tem gente que é assim, né? Não perdoa, não sabe perdoar. Eu não vou perdoar, não. Isso daí não, qualquer coisa, mas isso daí não. Se fosse outra coisa, não, eu perdoaria. Ou, se fosse de outra pessoa, mas daquela, não vou perdoar. Daquela pessoa ali, eu não perdoo. Ou se outra, tudo bem e tal, mas dela não, dela, partindo dela, eu não vou perdoar. O que ela me fez, se fosse outra coisa, eu perdoaria. Isso eu não vou perdoar. Tem pessoas que é assim, como que ele pode pedir perdão para o Senhor? Senhor, me perdoa, porque estamos sempre a errar, né? Então, o erro, a falha está conosco. O próprio João, né, escreve na sua carta, né, diz, olha, quem fala que não mente já mentiu. Então, quem fala que não peca já pecou. Então, todos somos pecadores e precisamos do advogado, Jesus. Se pecarmos, corre atrás do advogado, né? Mas o advogado diz, perdoa, para você me pedir perdão para mim, perdoa primeiro o seu companheiro, o seu ente querido, né? Ou o seu próximo, né? Perdoa o seu próximo, por quê? Porque alguns perdoam só os queridos, né? Alguns perdoam só os amigos, perdoam só aqueles que estão sempre juntos, perdoam só aqueles que fizeram favor para ele. Mas outros não, aquele ali nunca me fez nada, vou perdoar ele. Nunca me fez um favor, e esse eu não perdoo. Não é assim a nossa vida. Ele diz assim, né, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Será que o Senhor lhe perdoou? Se Ele lhe perdoou, você tem que perdoar os outros. Agora você não perdoou, então, né? Se você não foi perdoado e não conseguiu ainda pedir o perdão, então você está livre também, porque você não vai conseguir. Mas se você quiser ir para o céu, se você quiser ir na presença do Senhor, estar com o Senhor um dia, então perdoe, suporte, deixe as coisas desse mundo, se desfa de uma natureza carnal que só vive para discordar do Senhor, vive nesse mundo muito bem, mas em discordância com o Senhor, e se revista agora da nova natureza, do novo ser, que agora agrada ao Senhor, fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor. Caso contrário, né, não estamos salvos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor no nosso coração, e eu agradeço essa oportunidade de estar falando com os irmãos sobre abnegarmos para servirmos a Cristo, né? E encerrando